Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos falar a respeito do planejamento brasileiro, estudando mais especificamente o caso do planejamento governamental aqui no Brasil. Se nós formos pegar uma história a respeito do Brasil, desde o Império, nós vamos verificar que já na época de Dom Pedro II, nós tínhamos algum tipo de características de administração burocrática, a burocracia como uma forma weberiana da burocracia, a burocracia sadia, salutar, como normas, processos, impessoalidade, profissionalismo. Isso é importante para a administração, a formalidade da administração pública brasileira. Então, a partir dali, você já tinha relatórios de gestão que eram desenvolvidos ainda no Brasil Império. Nós tivemos a criação do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que observa e cuida do planejamento orçamentário brasileiro, a fundação dele ocorreu em 1890, então você já tem um processo aí de profissionalização da administração pública do Brasil, em termos de planejamento também, de cuidar desse planejamento, que ele seja executado de acordo com aquilo que havia sido programado. Já na década de 30, ainda nós tínhamos somente o Itamaraty e o Banco Central que eram bem estruturados em termos de gestão, que possuíam normas para ingresso de servidores, plano de carreira, algumas regras baseadas no mérito e na própria burocracia tradicional. Ainda não havia um profundo reformismo, você ainda tinha algum tipo de improvisação na administração pública brasileira. Então, não dá para a gente tirar também as questões referentes ao próprio contexto econômico. O Brasil ele era um país monoprodutor, monoexportador, dependia apenas de um ou dois produtos de exportação. E a partir de 1929, com a crise, você começa a ter uma substituição das importações, E isso faz com que o Brasil também entre numa nova fase, a partir da era Getúlio Vargas, em que ainda, porém, de uma forma bastante conservadora, você já tem um processo de estruturação do país de uma forma diferenciada. Você tem essa modernização, você tem ela baseada na centralidade do Estado brasileiro, e o Brasil começa a ingressar numa fase capitalista industrial com a formação, a implantação de empresas estatais, públicas, que deram esse primeiro passo, basicamente na metalurgia, no extrativismo. Você tem algum tipo de desenvolvimento nesse sentido. Ainda em relação ao Estado brasileiro, você tem as questões relacionadas à profissionalização e às reformas administrativas, essa intervenção estatal, o uniformismo de procedimentos, ou seja, todos devem desenvolver determinadas atividades de uma mesma maneira, criação de Departamento Administrativo de Serviço Público, o DASP, que foi o primeiro órgão a cuidar do assunto planejamento no Estado brasileiro. A Constituição de 1937, que ela substitui, ela é marcada pela substituição da administração patrimonial, ou seja, aquela que não separa muito o que é serviço público do que é privado, pela administração burocrática, que essa sim faz essa distinção entre o público e o privado, Você tem também a criação de várias entidades da administração indireta, para viabilizar o próprio Estado como principal ator no processo de desenvolvimento econômico, social,
deste país. Então, pode-se entender que essa noção do planejamento, ela sempre esteve presente no Estado brasileiro, a partir do Brasil Império. Não foi bem assim, porque nós vivemos de ciclos, né? Ciclos tanto econômicos, sociais, como também políticos. E a partir do momento da deposição do governo Vargas, você tem um novo governo que assume, Dutra, por exemplo, a Constituição de 1946, ela foi omissa na questão do planejamento, pelo simples motivo de se pensar que o planejamento ele é intervencionista. Essa confusão, desde então, passou a ser algo presente no Estado brasileiro, né? Quando o Estado brasileiro fala em planejamento, se pensa em intervenção estatal na economia, na sociedade, e isso nós sabemos, né, que não é uma realidade, né? Nós vivemos planejamento em tudo, desde as nossas vidas particulares. A partir daí você cria o COSB, né, que é uma campanha de simplificação burocrática, né? A burocracia pública, ela sempre foi entendida também como algo maléfico, mas na verdade não é a burocracia que é algo que prejudica o Estado, e sim as suas disfunções burocráticas. É isso que é importante que seja frisado. Então, esse COSB, ele inclusive tirou competências do DASP, né? E o DASP ele ficou só como um órgão de consultoria e não mais como um órgão propositivo do planejamento público brasileiro. Entre 1960 e 1970, né, já ali período de transição de um governo eleito para um governo militar, né, você tem uma ampliação da administração pública indireta, com uma vantagem. A administração pública indireta, as fundações, sociedades de economia mista, elas tinham orçamento próprio, né? Elas não é como hoje, que o orçamento da União rege também as suas fundações. Por outro lado, o orçamento da União, durante todo o regime militar, existiam dois orçamentos. Um que passava para o Congresso, para o controle social do orçamento, e o orçamento monetário. Esse não passava pelo Congresso, não passava por qualquer instância coletiva de deliberação. Ele simplesmente era o orçamento de execução do Estado brasileiro. Então, o governo militar acabava executando suas ações via orçamento monetário e não via orçamento aprovado por um Congresso, por exemplo, né? Então, apesar das sociedades de economia mista, fundações e autarquias terem seu próprio orçamento e dependerem só dele para seu desenvolvimento, do outro lado você tinha uma situação que a sociedade como um todo desconhecia efetivamente o orçamento que era aplicado na nação brasileira. Entre o período ali de 1980 e 1990, nós tivemos uma situação, uma década, foi denominada assim, década perdida, inclusive para o planejamento. Não havia como nós desenvolvermos um planejamento num momento em que nós tínhamos uma instabilidade político-econômica no Brasil, que você tinha vários novos planos econômicos, você tinha uma mega inflação, né? Então o governo ele precisava se preocupar muito mais com o monetarismo da economia, né, e com política cambial, política de combate à inflação, do que necessariamente com o planejamento do desenvolvimento de algo que fosse próspero para o futuro. Algo que começa a mudar somente a partir de 1988, em que você tem a volta do assunto planejamento ao regramento jurídico nacional. Porém, isso ainda demorou 12 anos para ser concretizado, que só foi concretizado no ano 2000,
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A partir dali você tem um novo ciclo de desenvolvimento do planejamento no país, né? A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que era oriunda já da Constituição Federal de a Constituição Nacional, né, de 1988. Então, como muitas coisas daquela Constituição, ainda hoje tem situações que ainda não ocorreram, mas o assunto planejamento ele passou a vigorar realmente com força a partir do ano de 2000, né? Então, nós temos um período pequeno ainda de trabalho nesse sentido e novas iniciativas têm surgido para aprimorar esse assunto no planejamento da nossa nação. Bom, alunos, nossa aula termina por aqui. Bons estudos!